Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar então com a nossa matéria aqui de direito administrativo. Vamos para um assunto diferente hoje. Vamos falar um pouco sobre a intervenção do Estado no direito de propriedade. E especificamente eu quero trazer para vocês nesse vídeo a disciplina constitucional da desapropriação, que é a forma mais grave que o Estado pode intervir no direito de propriedade, porque ele vai extinguir o direito de propriedade de alguém para, enfim, destinar a propriedade para alguma outra finalidade. A gente vai ver quais são as hipóteses constitucionais em relação. Existem outras formas que o Estado também pode intervir na propriedade que não são tão graves quanto a desapropriação, que a gente vai ver em outro momento. Que é, por exemplo, o tombamento de um prédio histórico que não vai poder ter a sua fachada, por exemplo, modificada, o caso de uma servidão, o caso de uma requisição, certo? São outros institutos que a gente vai ver depois. Primeiro vamos falar sobre a desapropriação, que eu acredito que vocês tenham algum conhecimento já, então a gente começa por ele, certo? Vocês devem lembrar, ou devem saber, que a nossa Constituição coloca lá no artigo 5º o direito de propriedade. Para quem não lembra, está no artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade, certo? Um direito fundamental. Logo em seguida, no inciso 23, e aí talvez menos pessoas lembrem, diz que a propriedade atenderá à sua função social. Tá? Então a Constituição condiciona o direito de propriedade ao atendimento da sua função social. Tá? Eu não vou aprofundar aqui nesse vídeo essa questão, porque seria uma questão mais teórica e mais longa, mas é importante notar então que a propriedade não é pensada apenas como um direito individual, é meu e eu faço o que eu quiser, certo? O Constituinte estabeleceu aqui que a propriedade tem uma função social e não apenas individual, que deve ser atendida. Se a propriedade não atender à função social, a gente vai ver que ela pode ser desapropriada e a própria Constituição estabelece alguns critérios para dizer o que é função social, certo? Isso é uma evolução ao longo dos últimos séculos em relação ao direito de propriedade. É algo que vocês devem ter estudado até mesmo em História do Direito um pouquinho. Vocês devem lembrar do período liberal, da Revolução Industrial, por exemplo, que quem tinha o direito de propriedade podia basicamente fazer o que quisesse. Se a pessoa era dona lá da fábrica, ela podia usar aquele bem como ela bem entendesse, certo? Se ela quisesse, ela contratava as pessoas para trabalhar o tempo que fosse, produzia os bens que ela quisesse, na quantidade que ela quisesse, vendia pelo preço que ela quisesse. Se ela não quisesse mais operar, ela podia fechar a fábrica e, enfim. Ou se ela era dona de uma propriedade rural, por exemplo, e não quisesse usar aquela propriedade, não quisesse cultivar nada, ela poderia deixar a propriedade parada, mesmo que fosse um latifúndio, uma propriedade grande, e nada iria acontecer, porque o direito de propriedade era visto de uma forma quase que absoluta. Tá? Isso século XIX, começo do século XX. Diversas mudanças aconteceram, fatos históricos, diversas, enfim, reivindicações sociais ao longo do constitucionalismo também, no século XX, que levaram a propriedade a ter esse condicionamento da função social. Ela deixa de ser pensada, então, apenas como um direito individual, mas passa a ser justificada pela função que ela tem na sociedade. Tá, isso é um brevíssimo resumo, porque, como eu falei, não vou aprofundar essa questão agora, senão daria uma hora aqui falando sobre isso. E a ideia nesse vídeo é ver o que diz a Constituição sobre a desapropriação, ou seja, quando não é atendida a função social. Certo? E em alguns casos até mesmo independente da função social. Pegando a Constituição, voltando para ela então, se vocês forem agora para o próximo inciso do artigo 5º, né? Falei para vocês, artigo 5º, inciso 22, direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 23, a propriedade deve atender à função social. E só olhar o próximo, inciso 24, diz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que importa aqui? Primeiro, a lei estabelecerá o procedimento. Qual é a lei que estabelece o procedimento? É uma lei bem antiga, que é o Decreto-Lei 3365 de 41. Tá? Claro, além do Código de Processo Civil. Mas a Lei 3365 estabelece o procedimento
básico da desapropriação, certo? É a lei que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública e ela tem em torno dos 40 e poucos artigos, que eu também não vou trabalhar nesse vídeo, porque, enfim, é uma lei bem longa e uma questão mais procedimental mesmo, mas continuando aqui na Constituição, a lei estabelecerá o procedimento, a lei que eu falei para vocês, o decreto 3365, além do procedimento, diz ali, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. O que é necessidade ou utilidade pública? Tá? A Constituição não explica o que é necessidade ou utilidade pública, ela só fala isso. A lei traz alguns exemplos. O artigo 5º do Decreto-Lei 3365 diz: consideram-se casos de utilidade pública. E aí, alguns autores vão dizer que utilidade é diferente de necessidade, outros vão dizer que é a mesma coisa, mas a Constituição diz que por um ou por outro, então se é necessidade ou se é utilidade, está admitido de qualquer forma, tá? Não vou entrar nessa discussão se o caso é necessidade ou utilidade. Por exemplo, diz ali, letra A, segurança nacional. Alguns autores vão dizer que segurança é necessidade, porque o Estado não pode abrir mão da segurança, ou defesa do Estado, que é a letra B, ou socorro público. Então seriam casos de necessidade e não de utilidade. Mas isso é um preciosismo desnecessário, tá? Então não se apeguem a isso, se é necessidade ou utilidade. O que importa é que seja necessidade ou utilidade, pode haver a desapropriação, e aí eu tenho vários exemplos, vai até a letra P, e tem alguns exemplos bem comuns ali, ó. Por exemplo, a letra I, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização e outras coisas ali. Mas tá, abertura de vias ou logradouros públicos, ou seja, abrir uma rua, abrir uma estrada, ampliar uma rua, ampliar uma estrada, construir uma avenida onde antes era uma rua, certo? Vamos supor que o município tenha interesse em expandir, em fazer um loteamento para que sejam construídas novas casas numa área. E aí tem diversos terrenos. Como é que ele faz? Ele vai desapropriar parte daqueles terrenos, daquelas pessoas que têm propriedade, vai abrir a rua, ou vai expandir a rua, vai tornar uma avenida, e a consequência, diz a Constituição, no próprio inciso que a gente acabou de ler. A lei estabelecerá o procedimento, por necessidade ou utilidade ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Se vai desapropriar a propriedade de alguém para construir uma rua, uma estrada, vai desapropriar apenas uma parcela da propriedade. Vai depender do caso concreto, certo? Vamos ter que ver qual é o tamanho do terreno, quanto que vai ser necessário desapropriar para abrir a rua. Desapropria-se e paga-se o valor antes e em dinheiro, neste caso. Tá? Desapropriação por necessidade ou utilidade, ou seja, para abrir uma rua, paga indenização em dinheiro e antes da desapropriação. Isso é importante porque a gente vai ver que esse é um dos critérios que diferencia a desapropriação por necessidade ou utilidade pública das outras modalidades. Tem outros exemplos aqui, ó, exploração ou conservação de serviços públicos. Vamos supor que um bairro cresceu e não tem escola, ou não tem hospital, não tem posto de saúde, e a prefeitura quer construir uma escola, um hospital, um posto de saúde naquele bairro. Ela descobre um terreno ou uma propriedade, pode ser uma casa, um prédio, que ela queira construir lá posto de saúde, o hospital ou a escola e pode, por exemplo, desapropriar. Letra H do artigo 5º do Decreto-Lei 3365, exploração ou conservação dos serviços públicos. Letra J, funcionamento dos meios de transporte coletivo. Vamos supor agora uma cidade grande, vai construir uma estação de metrô. Quer construir uma estação de metrô numa área urbanizada. Vai ter que desapropriar, talvez, uma casa, um prédio, um pedaço, e isso é totalmente legítimo, certo? Não há nada aqui que impeça poder público de desapropriar. Aqui volta algo que a gente viu lá no começo do semestre de uma espécie de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse do particular é ter a sua propriedade. O interesse público é que tem o transporte coletivo, que tem direito à saúde e educação. E isso permite que o poder público, então, desaproprie aquela propriedade para prestar o serviço, para expandir a cidade, enfim, outros casos. Coloquei aqueles primeiros casos, né, se for de segurança, defesa nacional, uma situação de calamidade, de salubridade, por exemplo, questão na pandemia. Se fosse necessário desapropriar algo para que se fizesse, enfim, um hospital, alguma coisa assim, de uma questão de saúde, uma questão sanitária, seria possível. Abastecimento da população,
obras de higiene, saúde, certo? São diversas possibilidades relacionadas à utilidade pública, serviços públicos que podem ser prestados. Letra M, construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. Tá? Tem diversas possibilidades aqui que não esgotam também as possibilidades. Tá? Ali diz, inclusive, os demais casos previstos por lei especial. Pode vir uma lei estabelecer novos casos de desapropriação e isso não tem problema nenhum. E, enfim, mesmo nesses inúmeros casos que já tem aqui, vocês podem ver que se encaixa muita coisa. Tá? Então, importante é que o artigo 5º estabelece o direito de propriedade, mas ao mesmo tempo condiciona ele à sua função social e estabelece a possibilidade da desapropriação por utilidade ou necessidade pública, e a lei cita vários casos de utilidade ou necessidade pública. E a maioria se relaciona à prestação de um serviço público. Se o Estado deseja usar a propriedade de alguém de forma definitiva para prestar um serviço público, para abrir uma estrada, para abrir uma rua, para construir uma estação de transporte coletivo, enfim, para construir um cemitério, diz ali, são diversos exemplos. Letra F, aproveitamento da indústria de minas e agidas minerais, das águas e energia hidráulica. Tá? Energia hidráulica, vai construir uma barragem, vai inundar uma área. Aquela área pode ser uma propriedade rural de alguém. Vai construir a barragem, vai pagar a indenização justa em dinheiro, de forma prévia, como diz a Constituição, para desapropriar, porque a pessoa obviamente não vai mais ter propriedade onde for inundada pela barragem, certo? Então, prestação de serviço público autoriza a desapropriação por utilidade ou necessidade pública. Vocês podem ter percebido ali no artigo que diz também interesse social. E tem uma outra lei bem curtinha, que é a Lei 4132 de 62, que fala dos casos de desapropriação por interesse social. Os casos de desapropriação por interesse social, se forem utilizados, a consequência é a mesma: indenização justa prévia em dinheiro, tá? Só que esses casos aqui são relacionados mais a uma questão de justiça social. Por exemplo, é um bem improdutivo, um prédio abandonado que vai ser, enfim, destinado para uma população carente, alguma coisa assim. Só que a gente vai ver que a Constituição, essas duas leis que eu falei para vocês, né, essa última, interesse social, é de 62 e o decreto-lei que eu falei para vocês é de 41, são anteriores à Constituição. Então, a Constituição de 88 possui alguns dispositivos mais avançados em relação à reforma agrária, que é uma das possibilidades de desapropriação. Desapropriação, por exemplo, de uma propriedade rural improdutiva, a pessoa não faz nada, fica lá. Só que, antigamente, o mecanismo único era a Lei 4132 de 62, que fala ali no artigo 2º, aproveitamento de bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo, certo? Então, bem improdutivo podia ser desapropriado por interesse social. Agora, a Constituição estabelece uma modalidade de desapropriação, lá no artigo 184, eu já vou chegar lá, que também é para reforma agrária. Então, algumas das disposições da legislação, por ser anterior à Constituição, acabaram não sendo recepcionadas em alguns casos, porque o administrador deve agir de forma eficiente, certo? Então, em alguns casos, ele tem dispositivos mais modernos para desapropriar. Mas as duas leis continuam em vigor naquilo que são compatíveis com a Constituição, é claro, certo? A lei, o Decreto-Lei 3365 estabelece todo o procedimento e a Lei 4132 é bem curta e, para ela, tudo que tiver estabelecido, que não estiver estabelecido nela, fica de forma suplementar à outra legislação. Tranquilo? Então tá. Primeira forma de desapropriação, então, que a gente acabou de ver, é chamada de desapropriação comum. Se vocês forem procurar num livro, por exemplo, vocês vão ver desapropriação comum é a desapropriação do artigo 5º, inciso 24, que é por necessidade, utilidade ou interesse social. O que é necessidade, utilidade ou interesse social? Tem que olhar o decreto 3365 de 41 ou a lei 4132 de 62. Mas é em geral quando o poder público quer prestar um serviço, quer abrir uma estrada ou precisa construir algo de interesse público,
certo? Precisa construir um prédio público, precisa construir algo que vai prestar um serviço público, precisa construir uma barragem, precisa construir uma usina, precisa construir um aeroporto, precisa construir enfim, certo? O poder público precisa construir algo, precisa usar aquela propriedade para alguma utilidade pública, tá? Nesse caso, não importa o que estava sendo feito com a propriedade, certo? O poder público pode desapropriar até mesmo uma propriedade produtiva por utilidade pública. Ele precisa construir o cemitério, o aeroporto, a base do exército, o posto de saúde, enfim, qualquer coisa que ele precisa que seja naquele lugar. Tem um estudo da secretaria do município, do estado ou federal que determina que é naquele lugar que tem que ser construído. Não interessa o que está sendo feito com a propriedade. A propriedade vai ser desapropriada. Claro, o estado vai pagar e vai poder usar aquela propriedade. Não importa o que o proprietário pensa, não importa se estava usando ou não a propriedade. Tá? Aqui, na hipótese da desapropriação comum, então, não se questiona se havia ou não cumprimento da função social, tá? Que é algo que a gente vai ver nas outras hipóteses. Tá? E o requisito é que deve ser paga de forma justa, prévia em dinheiro. Não pode desapropriar sem que seja pago o valor da desapropriação. O poder público quer construir algo naquele terreno, beleza, pode construir, vai desapropriar, mas vai pagar antes, assim como se eu quisesse comprar a casa daquela pessoa. Só que, claro, eu não tenho nenhum mecanismo que me permita impor a minha vontade. Quero comprar, a pessoa não quer me vender, posso oferecer o dobro, se ele continua não querendo me vender, não tem nada que eu possa fazer. Por quê? São dois interesses privados, não tem nenhum superior ao outro. Por isso eu falei daquilo, a supremacia do interesse público. O interesse público admite que se desaproprie. Então, não importa a vontade do proprietário nessa hipótese. Mas, claro, a Constituição garante que a pessoa seja indenizada, né? Já que ela é a proprietária, ela vai receber o valor justo e em dinheiro pela propriedade dela antes de ser feita a desapropriação. Aí, se ela quiser, ela compra outra propriedade com aquele dinheiro. Essa é a tal da desapropriação comum. Existem outras duas modalidades mais adiante na Constituição. Artigo 182. Artigo 182 da Constituição fala sobre política urbana, certo? E diz no parágrafo 3º, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Está repetindo a hipótese que a gente acabou de ver lá do artigo 5º, inciso 24. Entretanto, fala o parágrafo 4º, é facultado ao poder público municipal. Então aí já entrou um primeiro requisito. Aquela desapropriação lá do artigo 5º não tinha esse requisito. Pode ser município, estado ou federal. Aqui, apenas municipal. Mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, ou seja, faz sentido que seja o poder público municipal, porque é ele que elabora o plano diretor do município, certo? Não é o Estado nem a União que vai elaborar o plano diretor. O plano diretor estabelece as áreas do município que vão ser desenvolvidas em determinados sentidos que o município tem interesse em desenvolver. Exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente. Então vamos supor que o plano diretor ali de Tramandaí estabeleça que no centro todos os terrenos devem estar edificados. Tu não pode ter um terreno no centro e deixar abandonado, um terreno baldio, sem edificar a ruína no meio do centro da cidade. Tá? Vamos supor que tivesse isso no plano diretor. Se alguém então descumpre o plano diretor que determina a utilização daquele terreno, quais são as penas possíveis? Parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo, tá? Pode aumentar o imposto daquela pessoa, a pessoa não está construindo onde deveria, aumenta o imposto que ela vai pagar, o IPTU vai aumentar, IPTU progressivo. Isso é um assunto de tributário, não nos interessa aqui agora. E o inciso 3º, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública e emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então tá, a pessoa tem um terreno abandonado, onde o plano diretor determina que deve ser utilizado e ela não faz nada, cobra um IPTU progressivo dela por 5 anos e ela não faz nada, ela paga o IPTU ou não paga e fica por isso mesmo, o terreno continua lá abandonado no meio da cidade, um prédio em ruínas, qualquer coisa. O que o município pode fazer? Desapropriação urbanística,
que é essa modalidade. Alguns autores chamam de desapropriação urbanística sancionatória, porque ele descumpriu, é uma espécie de sanção, ele descumpriu o que o plano diretor determinava. E aí qual é a diferença? É que o pagamento é mediante títulos da dívida, são precatórios os títulos. Tá? Então, prazo de resgate até 10 anos significa que a pessoa vai perder a propriedade e vai levar 10 anos em parcelas anuais e sucessivas para receber o valor da propriedade. Ela não vai receber agora. O município vai tirar a propriedade dela porque ela descumpriu o plano diretor, ela deixou o terreno abandonado, subutilizado, não edificado, que diz ali o parágrafo 4º, não adiantou cobrar IPTU progressivo e, enfim, a única medida possível foi então a desapropriação. Daí, essa modalidade difere daquela que a gente viu no artigo 5º por isso. Primeiro, a pessoa precisa ter descumprido as determinações do plano diretor. Tá? A pessoa não edificou, subutilizou, não utilizou o edifício na região que deveria. Deixou abandonado o prédio. Segundo, ela deve ter passado pelas outras fases de sanção, como por exemplo o IPTU progressivo. Se nada adianta, aí sim ela pode sofrer a desapropriação urbanística sancionatória. Nesse caso, a indenização vai se dar por precatórios municipais, com prazo de resgate de 10 anos, e, enfim, a questão de ser competência apenas do município é outra diferença. Tá? Essa desapropriação do artigo 182, desapropriação urbanística sancionatória, é apenas competência do município. Tá? Outra coisa é que ali no parágrafo 4º fala é facultado ao poder público, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, nos termos de lei federal. A lei federal que regula essa questão dos planos diretores é o Estatuto da Cidade, tá? A lei 10.257, que eu acredito que vocês tenham uma disciplina de urbanística no curso, então eu acho que vocês vão ver com mais profundidade isso depois, tá? Mas é só para fazer a referência para vocês, que ali quando exige nos termos de lei federal que seja elaborado isso, ele está se referindo ao Estatuto da Cidade, tá? Mas o que importa para nós aqui, como eu falei, é a disciplina constitucional. Temos duas modalidades, uma lá no artigo 5º, que é geral, que a indenização é antes justa em dinheiro, que é por utilidade e necessidade pública ou interesse social, prestar um serviço público. Aqui, o poder público está sancionando a pessoa que não cumpriu com o plano diretor. E aí o poder público tenta, vai lá, coloca IPTU progressivo, a pessoa mesmo assim não faz nada, e aí ele vai ter que desapropriar. Só que agora, como é culpa da pessoa que não quis utilizar a propriedade, ela vai receber em 10 anos o valor. Tá? A competência é apenas do município. Acho que em relação a essa, é isso. Obviamente aqui então houve um descumprimento da função social. Tranquilo? Naquela nossa hipótese lá do artigo 5º não precisava questionar a função social. Aqui sim, aqui tem que haver o descumprimento da função social, que vai estar ali no plano diretor. A próxima modalidade, essa era a modalidade de desapropriação urbanística sancionatória, a próxima é a rural sancionatória. Quando a propriedade for rural e a pessoa não cumprir a função social, fala o artigo 184, tá? Compete à União, tá? No 182 era o município, no 184 é a União. Desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. E lembram? Lá no artigo 5º falava em interesse social. Aí eu falei que a Constituição traz algumas disposições novas sobre interesse social. Aqui está uma. Desapropriar por interesses sociais para fins de reforma agrária. O imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, precatórios da União, da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatados no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Tá? Então, 3 modalidades. Modalidade por necessidade ou utilidade pública. Artigo 5º, paga antes em dinheiro. Qualquer um pode fazer, Estado, União, Município. Não tem nada a ver com função social. É quando tem um serviço público que o Estado, União, Município quer construir naquele lugar. Então é fundamental que nessa hipótese do artigo 5º, o Estado, a União ou o município queiram realmente construir alguma coisa. Não vão desapropriar para deixar parado ou para vender. Tá? Agora, artigo 182 e artigo 184 é diferente. É uma espécie de sanção para quem não cumpre a função social. 182 é para quem não cumpre a função social do imóvel urbano, 184 para quem não cumpre a função social do imóvel rural.
No imóvel urbano, a competência é do município, porque é ele que edita o plano diretor. E aqui, no 182, quando o município desapropriar, ele não está obrigado a fazer nada com aquela propriedade. Ele vai desapropriar e pode vender. Ele pode leiloar. Tá? Porque ele desapropriou porque a pessoa não constrói, deixa abandonado, vira um terreno baldio, começa a juntar lixo, fica lá aquilo por anos, estragando a cidade. Daí ele desapropria e vende se ele quiser. Ele não tem que fazer nada. Aqui no 184 é um pouco diferente. O poder público desapropria, mas é para fins de reforma agrária, um fim específico. Ele não vai desapropriar conforme 184 para construir a base do exército, para construir o aeroporto, para construir seja lá o que for num campo. Ele vai desapropriar para reforma agrária, ou seja, para distribuir a terra para que pequenos produtores rurais utilizem para a produção. Tá? E aí, o artigo 186 desenvolve a função social rural. Diz ali, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes critérios. Tá? Tem que atender a esses critérios do artigo 186 para que se cumpra a função social da propriedade rural. Se não atender um deles, já está deixando de cumprir. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Ou seja, a desapropriação do artigo 184 pode acontecer quando a propriedade é improdutiva. O proprietário não usa a propriedade para nada, deixa lá abandonada. É a hipótese ou de não aproveitamento racional ou de não utilização adequada dos recursos. Pode ser uma utilização que degrade o meio ambiente. Faz queimada toda hora, sei lá. Tá? Vai ter uma regulação ambiental aqui que vai ser desrespeitada e isso pode gerar também hipótese de desapropriação. Ou questão trabalhista, por exemplo, se ele for condenado por ações trabalhistas, porque não paga os seus empregados na sua propriedade, enfim, certo? Também pode gerar a desapropriação do artigo 184. Isso significa então que eu não posso ter uma pequena propriedade rural que eu não queira plantar nada, que eu queira usar só para ir no final de semana, para descansar? Não, porque o artigo 185 estabelece algumas exceções. São insuscetíveis de desapropriação para os fins de reforma agrária, artigo 185, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Então, a propriedade pequena e média, se a pessoa só tem ela, ele pode usar para lazer. Tá? Quer usar a tua pequena propriedade rural para lazer, não tem problema, não precisa produzir nada, se não quiser. Isso não vai fazer com que alguém, poder público, desaproprie para repartir para quem quer produzir. Então, o objetivo da Constituição aqui é desapropriar uma grande propriedade rural que é improdutiva, ou que destrói o meio ambiente, ou que não paga os trabalhadores, certo? Um latifúndio, uma pessoa que tem muito dinheiro, tem uma enorme propriedade, e, apesar de ter essa enorme propriedade, não faz nada com ela. Pode ser um especulador, por exemplo, ele só simplesmente tem uma enorme propriedade porque ele quer aumentar o preço de alguma coisa, aumentar o preço de algum bem, ou aumentar o preço das propriedades, ou simplesmente porque ele não se importa. Pode ser alguém que degrade o meio ambiente, tem uma enorme propriedade, mas não cuida do meio ambiente, ou pode ser alguém que tem uma enorme propriedade e simplesmente não paga seus trabalhadores. Qualquer uma dessas hipóteses, então, gera a possibilidade dessa desapropriação sancionatória rural. Tá? É para um latifúndio improdutivo ou um latifúndio que degrade o meio ambiente, não é para uma pequena propriedade. Tranquilo? Então, se a pessoa tem uma pequena propriedade que não produz nada, isso não é problema, a não ser, claro, que ela tenha várias pequenas propriedades, né? Porque ali diz, desde que o proprietário não possua outra. Então, se a pessoa tiver várias pequenas propriedades, sim, pode ter um problema, porque senão seria muito fácil de escapar da proteção aqui que a Constituição está tentando estabelecer, né? Bastaria que um proprietário de um latifúndio dividisse a propriedade em 3, 4 lá para os filhos dele, por exemplo, aí são várias médias propriedades improdutivas ou várias médias propriedades que degradam o meio ambiente e estaria fora da cobertura. Então, enfim, aqui a ideia da Constituição é combater essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, numa questão de um latifúndio que não produz. Tranquilo? Então, terceira hipótese, desapropriação rural. Diferença para as outras é que apenas a União pode fazer. O pagamento é em títulos da dívida agrária, precatórios da União da dívida agrária. O prazo desses títulos é 20 anos, na desapropriação do município era 10 anos.
na desapropriação lá do artigo 5º era antes em dinheiro. E nessa do 184 tem uma destinação específica. É para reforma agrária, não é para fazer qualquer outra coisa com a propriedade que for desapropriada mediante essa modalidade. Tranquilo? Por fim, a Constituição traz uma última hipótese. No artigo 243, alguns autores dizem que não é nem sequer uma modalidade de desapropriação, dizem que é uma modalidade de punição, mas, enfim, é importante que a gente saiba. Diz lá, 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas, tá? Ele não fala em desapropriadas, então ele usa o termo expropriadas. Alguns autores vão dizer então que é expropriação e não desapropriação. Alguns vão dizer que é desapropriação confiscatória. Aí é uma questão de terminologia, mas a Constituição fala em expropriadas, tá? E destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber disposto no artigo 5º. Tá? Então, essa expropriação ou desapropriação confiscatória é em dois casos. Cultivo de drogas, tá? A pessoa tem uma plantação lá de cocaína, de, sei lá, de qualquer coisa que se use para produzir alguma droga, qualquer planta que depois seja usada para produzir droga, ou usa trabalho escravo. Pode ser também urbana, tá? Se usa trabalho escravo numa fábrica, tá? Uma fábrica está colocando os seus trabalhadores em condição análoga de escravo, claro, conforme a lei estabelece, lá no direito penal. Se for verificada alguma dessas duas possibilidades, cultivo de alguma planta que é usada para fabricar alguma droga, ou exploração de trabalho escravo, a propriedade pode ser expropriada, que significa que a pessoa não recebe indenização nenhuma. Por isso que alguns autores consideram que é uma espécie de punição, sem qualquer indenização. Tá? E sem prejuízo de outra sanção. Se a pessoa pode ir presa também, é claro. O parágrafo único estabelece que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e a fim da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Tá? Então, desapropriam ou expropriam a propriedade onde era cultivada alguma planta que é usada como base para a produção de alguma droga, e tinha máquinas, tratores, uma colheitadeira, sei lá, qualquer máquina. A máquina também pode ser expropriada, também pode ser tomada pelo Estado. A mesma coisa se for trabalho escravo, colocam as pessoas numa plantação de forma que elas não podem sair, não recebem, está configurado o trabalho escravo, e tinha máquinas, pode também tomar as máquinas que estavam naquela propriedade. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, não há nenhuma indenização, diferente das outras modalidades, e tem uma destinação específica. Se a propriedade for rural, diz ali que é destinada à reforma agrária. Se for propriedade urbana, habitação popular. Tá? Pode, se for um prédio desapropriado, pode tentar construir no prédio alguns apartamentos populares, por exemplo, certo? Para pessoas sem teto. Então, tem uma destinação específica, não pode o poder público desapropriar e fazer o que quiser. Tranquilo? Isso, basicamente, traz as possibilidades de desapropriação de acordo com a Constituição. São 4, como vocês puderam ver. No artigo 5º, a forma geral, onde a indenização é antes em dinheiro, e basta que o poder público queira usar aquela propriedade, tem uma necessidade, uma utilidade para ela. Vai construir uma estrada, vai construir um hospital, vai construir uma escola, uma creche, vai construir um aeroporto, vai construir qualquer coisa, tá? Isso é o artigo 5º, necessidade ou utilidade pública. Paga antes, beleza, desapropria. Agora, no artigo 182 e artigo 184, é quando a pessoa não cumpre a função social. Urbana, de acordo com o plano diretor, rural, aí é de acordo com a própria Constituição, que estabelece ali no artigo 186 e no artigo 185 o que é a função social rural. Tranquilo? E, nesses dois casos, o pagamento é em títulos. Se for urbana, o pagamento é em títulos municipais, resgatáveis em até 10 anos. Se for rural, o pagamento é em títulos da União, resgatáveis em até 20 anos. No caso do artigo 184, a finalidade, como eu falei para vocês, é vinculada. Tem que ser para reforma agrária, não é para fazer qualquer outra coisa com aquela propriedade. E por fim, tem a modalidade do artigo 243, que alguns autores chamam de expropriação,
outros de desapropriação confiscatória, que é uma punição para quem ou cultiva alguma planta que é usada depois para a produção de algum psicotrópico, uma droga, ou trabalho escravo. Se for alguma dessas duas possibilidades, pode ser feita a expropriação do artigo 243 e aí não tem indenização nenhuma, tá? E obviamente a pessoa ainda vai responder lá na seara penal pelo crime que tiver cometido, seja crime da lei de drogas ou seja a utilização de trabalho escravo. Tranquilo? Isso é, então, a norma constitucional em relação à desapropriação. Pelo menos um panorama geral aqui. Tá bem, pessoal? É isso.